falte também o alimento na nossa mesa. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre do mal e que a bênção do Senhor esteja conosco. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Eu cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quantos estão felizes nessa noite? 6 pessoas. Vou falar de novo. Quantos estão felizes nessa noite? Glória a Deus. Precisamos estar felizes. Por quê? Porque nós estamos no melhor lugar do mundo, a presença de Deus. Por isso que o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você talvez entrou aqui preocupado, aflito, necessitado, angustiado. Se a presença de Deus encontrar o seu coração, você vai sair daqui diferente, porque é dessa presença que nós precisamos. Os meus irmãos que estão em pé aí atrás, Fábio Calisto, Paim, Paulo Calisto, tem vaga aqui na frente, tá bom? Do lado do Caio aqui, da Elanando, João Batista. Já sentou? Ah lá, já está arrumando o jeito de sentar. Isso. Amo vocês. Gênesis capítulo 3. Versículo 20. Obrigado. Que Deus possa abençoar todas as mamães. Um feliz dia para vocês. E eu quero nessa noite falar com vocês acerca de mães ilustres da Bíblia. Quero meditar sobre a vida de 4 mães na palavra de Deus, que vai trazer reflexão para o nosso coração, vai nos abençoar de uma forma especial. Pastor, mas não sou mãe. A palavra de Deus é assim, meu amado. Ela vai falar com você, porque a palavra por si só tem esse poder de nos edificar, transformar e nos libertar. Gênesis capítulo 3, versículo 20, a palavra de Deus diz assim: e deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Pai, obrigado pela tua palavra, fale conosco, glorifica o teu nome, e que cada mente, cada coração possa estar atento, receptivo à mensagem do Senhor. Edifica, Senhor, a tua igreja por intermédio da tua voz, da tua palavra, que é santa e poderosa. Usa a minha vida com sabedoria, unção, intrepidez, para poder transmitir tudo aquilo que está no teu coração. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Como eu disse, meus irmãos, quero falar com vocês sobre algumas mães da palavra de Deus ilustres, mães que nos inspiram, mães que no qual nós olhamos para a vida delas e aprendemos muitas coisas. Quando a gente olha para a criação, eu acho maravilhoso isso, porque Deus no jardim, Ele coloca um casal, Ele cria o homem, a sua imagem, a sua semelhança, e após isso, a Bíblia nos ensina que Ele faz adormecer o homem. O homem adormece, Deus vai lá e tira da costela do homem a sua adjuntora, a sua auxiliadora, a sua mulher idônea. E ali eles formam uma família, formam um casal, aquilo que Deus sonhou para a humanidade, para que este casal viesse a procriar, esse casal viesse a fecundar, esse casal
unido, eles viessem então cumprir o propósito de Deus, que era encher toda a terra, povoar toda a terra. Quando a gente olha para a Bíblia, no livro, especialmente no livro de Gênesis, você vai ver que o pecado acaba de se manifestar. O pecado entrou pela mulher, porque esta pegou do fruto que não poderia comer, e ali ela come, dá ao seu marido. E o texto no qual nós acabamos de ler, está inserido a condenação de Deus, ou seja, o que aconteceria com o homem pós-pecado. Deus disse que multiplicaria as dores da mulher na sua gravidez, ou seja, a consequência do pecado, dores de parto. O homem iria trabalhar arduamente para comer do suor do seu rosto. Isso são condenações ou consequências do pecado do homem. E a Bíblia aqui nos ensina que Adão chama a sua esposa de Eva, porque Eva é a mãe de todos os seres viventes. Quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente vê muitas mães que nos inspiram, muitas mães abençoadíssimas, sobrenaturais, que andaram com Deus, temeram ao Senhor. Nessa noite eu quero falar de 4 mães, mas eu quero iniciar falando de Eva. Meditando sobre a vida de Eva, algumas coisas me chamaram a atenção, porque se você analisar Gênesis, no capítulo 4, no versículo 1, a Bíblia vai nos ensinar assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Repare que a bênção que está sobre o casal, a bênção que está sobre o casamento, a bênção que está sobre a família, é que a família fecunde, procrie e viva para a glória de Deus. Diz o texto: coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu. Podemos então chamar Eva de uma mãe ilustre, que pode ser chamada de a mãe de primeira viagem. Todos vocês que são mães já passaram esse aperto da maternidade, ser mãe de primeira viagem. E sempre a gente pergunta, as mães de primeira viagem, falando assim com elas: você gostou de ter filho? Elas falam assim: meu Deus, Deus me livre. As mães de primeira viagem são sempre assim. Quando você conversa com elas, elas nos assustam, porque passam um aperto, ficam noite sem dormir, o bebê chora, não sabe o que tem que fazer. Mas quando eu olhei para a vida de Eva, eu fiquei impactado. Algo me chamou a atenção, porque ela foi a mãe cobaia, a primeira mãe de todos, e a primeira mulher a dar à luz a um filho. E pensa comigo na vida de Eva. Não tinha médico para fazer o parto. Você já está na frente dela. Pensa direitinho. Não tinha sogra para poder ajudar. A Eva não tinha a mãe para poder estar presente e auxiliar. Quem deu o banho no primeiro filho de Adão e Eva? Quando a gente prepara, o casal se prepara para ter um filho, as pessoas que podem, falam assim. Lá em casa, por exemplo, Natália já deixou a mãe dela preparada, dizendo: você vai ficar lá em casa alguns dias, tá, mãe? E a mãe estando presente, o menino chora, a gente cansa, entrega na mão da mãe, resolve, ajuda. E Eva, por ser a mãe cobaia, ela não teve nada disso. Eva não teve suporte nenhum. Eva não teve apoio nenhum. Talvez eu estou pregando para mães aqui que também tiveram filhos, ou por esses dias, ou há muito tempo, e que ninguém te ajudou, que ninguém estendeu as mãos para você. Aí você olha para um lado e olha para o outro e pensa assim: quem é que vai me ajudar? Quem é que vai segurar o meu filho? Quem é que vai estender as mãos?
Quem é que vai estar comigo nesse momento? Talvez você olhe para um lado e para o outro, não tem ninguém. Mas o que eu acho bonito na vida de Eva, que ela vai dizer assim, ó, adquirir um varão com auxílio do Senhor. Primeira coisa, só pode ser mãe quem Deus auxilia, quem Deus ajuda, quem Deus estende as mãos, quem Deus manifesta a sua graça. Quando a gente olha para a vida de Eva, ela vai dizer, eu adquiri um filho com auxílio do Senhor. Quer dizer então que o fato de nós recebermos, as mulheres receberem essa bênção de ser mãe, o fato delas receberem essa bênção de ser mãe, está relacionada ao Deus delas serem o seu auxílio. Eu quero dizer para você, mamãe, Deus é o seu auxílio. Você olha para um lado, olha para o outro, e muitas das vezes não sabe o que fazer, como fazer. Aí você olha para cima e sabe que Deus está segurando nas suas mãos, e está te sustentando, e está te abençoando, e está derramando a graça dele sobre a sua vida. Meus irmãos, quando a gente vê para a vida de Eva, Eva só tinha Adão. O primeiro filho. A gente fica meio sem saber o que fazer, nas situações, sem saber como recorrer, como resolver os problemas. Mas quando a gente olha essa mãe prótese, essa mãe cobaia, essa primeira mãe, ela não teve auxílio de absolutamente ninguém, mas Deus era com ela. Está relacionado a uma bênção de Deus sobre o casal, uma bênção de Deus sobre a família. E eu sempre tenho a oportunidade de falar. Às vezes as pessoas vêm e dizem para nós assim: pastor, nós vamos engravidar, nós vamos ter filhos, e a gente está projetando, mas a gente não sabe o que vai ser de nós, porque filho é muito complicado, e filho a gente não tem dinheiro. Realmente não tem não. Mas os filhos vão ser todos criados. Ah, porque eu tenho medo da gravidez, eu tenho medo dos filhos, eu não sei esse tempo que a gente está vivendo. Meus irmãos, se a gente for parar para pensar, ninguém vai ter nada. Se a gente for parar para analisar, ninguém vai ter nada. Ninguém vai querer nada. Porque se a gente olhar para o mundo lá fora e ver como está, para que pôr filhos no mundo hoje, de acordo com o que o mundo está? Não, meu irmão. Filhos são herança do Senhor. E se Deus te deu a oportunidade de tê-los, não quero dizer para você que são uma bênção. É uma bênção possuir esses filhos. E no dia que você colocar as mãos, você vai falar assim: Deus, muito obrigado. Eu falei para a Natália que quando eu olhei para o André a primeira vez, eu falei: Deus, muito obrigado, porque é uma bênção, é um privilégio de Deus. Jovens, se prepare para ter filhos, sim. O feminismo está aí, batendo na tecla que isso não é bênção. Mas Deus disse: pode fecundar, pode multiplicar, pode encher a terra. Enquanto o Oriente está trabalhando ferronhamente por isso, o Ocidente está parado, dizendo assim: não, ter filho não é uma bênção. É bênção sim, meus irmãos. Filho é bênção de Deus. E a gente precisa olhar para as vidas, essas mães da palavra de Deus, que nos inspiram e tirar lições para nós. Aí ela vai conceber e dar à luz a Caim. E o texto continua dizendo, depois, verso 2, deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Depois teve os 7. E eles vão ter filhos porque eles receberam uma ordem de Deus para multiplicar, para encher a terra, né, Reinaldo? Vai recebendo essa ordem de Deus. E quando a gente olha na palavra de Deus, a gente percebe, meus irmãos, que nós precisamos valorizar os nossos filhos. E quando eu estou dizendo aqui, eu não estou falando só para as mamães. Eu estou dizendo para as famílias: valorize as suas casas, valorize as suas famílias. As famílias ainda é aquilo que Deus chamou. A família ainda é o propósito divino sobre a terra.
Deus escolheu as famílias e nós precisamos valorizar as famílias. O mundo está trabalhando contra nós, a situação do mundo está trabalhando contra nós, mas graças ao bondoso Deus, que nós temos uma casa, nós temos família, nós vamos ter filhos, nós vamos avançar como igreja de Deus, e nós vamos povoar a terra em nome de Jesus. Eu fico feliz quando a gente apresenta crianças, mas eu fico triste porque tem pessoas que pensam que a apresentação de filhos é como um ritual, que vai lá, o pastor unge, apresenta, dá a bênção e fala assim, pode ir embora. Não, a bênção de Deus não está somente na oração do pastor. A bênção sobre uma casa está naqueles pais que governam, que dirigem, que clamam a Deus, que dão direção, que atraem a presença de Deus para o seu lar. E quantas famílias estão vivendo assim? Displicentes, não, eu vou lá, o pastor unge, o pastor consagra meu filho, oh que glória, está protegido. Não, tudo que você consagrar a Deus precisa ser dele. E quando a gente olha para a primeira mãe, a mãe cobaia, olhava para um lado, olhava para o outro, não tinha ajuda de ninguém, mas Deus estava lá. E a maternidade tem desafios, muitos. Tem muitos desafios. Tem hora que você pensa que você vai surtar. Tem hora que você pensa que você não vai dar conta. Para um pouquinho. Respira. Calma. Deus é com você. O Senhor te sustenta. A mão de Deus é com a sua vida. Pare e pense. Que às vezes aquilo que você está reclamando é o sonho de muita gente estéril. Que não pode ter filho. A gente precisa meditar nisso. Tem gente pagando milhões e milhões e milhões para ter e não consegue ter. E você, graças ao bondoso Deus, a mão de Deus sobre a sua vida. A casa que tem a bênção de Deus, meu irmão, ela vai ampliar, ela vai multiplicar, ela vai viver o propósito de Deus. Então entenda, Eva pode ser chamada por nós como a mãe de primeira viagem, mas ela foi uma mãe exemplar, um casal exemplar, um homem e uma mulher sem auxílio nenhum de ninguém, mas cumprir o propósito de Deus. É raro? É raro. O primeiro homicídio vai ser dos filhos. Olha que sério isso. Apesar deles cumprirem o propósito, apesar deles estarem fazendo a vontade de Deus, o primeiro homicídio da terra é filho de Adão e Eva. Caim mata Abel. Isso não quer dizer que o fato de sermos pais, mães, temos famílias, nós não estamos isentos dos problemas, das dificuldades. Você vai ter muito problema, muita dificuldade. Você vai enfrentar desafios enormes. Sua casa vai passar tribulação, vai. Mas entenda uma coisa, meu irmão. A casa que o Senhor chama, a casa que Deus é com ela, é abençoada em nome de Jesus. Então creia que a mão do Senhor está sobre a sua família. A mão do Senhor está sobre a sua casa. A mão do Senhor está sobre os seus filhos. A mão do Senhor está sobre você, sua esposa. Hoje é o dia das mães, mas entenda, maio é o mês da família, entenda, Deus chamou a sua família, e ter uma família é uma bênção. Talvez você está aqui nessa noite, mas eu não tenho família. Você tem a igreja, a família de Deus. Quando a gente olha para a vida de Eva, eles deram conta do recado. Então a palavra para o seu coração é: pode ir. Se a Eva sem recurso nenhum deu conta, você também vai dar, tá, pastor? Elisângela, fale para a pessoa que está do seu lado assim: vocês vão dar conta. Eu queria ter três, não teve jeito, mas a gente vai glorificando a Deus assim mesmo. Eu acho que mais um ia virar essa igreja de cabeça para baixo. Quem tem a oportunidade de ter 3 é bênção de Deus. Quem tem a oportunidade de ter 4 é maravilha.
Quem tem a oportunidade de ter 5 é maravilha também. E vamos encher a terra, irmãos. Pensa que os seus filhos vão ser criados para cumprir um propósito, atingir um alvo, caminhar na vontade de Deus, glorificar o nome do Senhor. Esses dias eu estava orando e eu falei assim: Deus, levanta o André, Senhor, levanta o Felipe para ser pastores comigo na igreja. Eu não sei o que Deus tem para a vida deles, mas eu já estou orando pela vida deles, pelas esposas dele, para abençoar a vida deles. Nós precisamos crer, meus irmãos, que os nossos filhos não são para vergonha, os nossos filhos não são para desonra, os nossos filhos são para atingir um propósito, glorificar o nome do Senhor, e aonde eles forem, eles serem bênção nas mãos do Senhor. Essa é a bênção de Deus sobre a nossa casa. Segunda mulher da Bíblia que me inspira, que é uma mulher ilustre, Joquebede. Abre comigo Êxodo capítulo 2. Eva, uma mãe de primeira viagem, deu conta, você vai dar também. A Joquebede, eu vou dizer que a Joquebede é uma mãe corajosa. Por quê, pastor? Para quem não sabe, Joquebede foi a mãe de Moisés, amém? Uma mãe corajosa. Vamos acompanhar na televisão? Que aí a gente acompanha na mesma tradução. E foi um homem da casa de Levi, casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume. E pondo nela o menino, pôs os juncos à margem do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio. E as filhas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos e enviou a sua criada, que a tomou. E abrindo-a, viu o menino, eis que o menino chorava. E eis que moveu de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Verso 7. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: irei chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti. Verso 8. E a filha de Faraó disse-lhe: vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Verso 9. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o... Verso 10. E quando o menino já era grande, ela trouxe a filha de Faraó, e quando adotou, chamou seu nome de Moisés e disse: porque das águas o tenho tirado. Olha o contexto, irmãos. Eu viajei nisso aqui demais, meditando nesse texto. Joquebede está vivendo um tempo muito difícil, porque o Faraó percebe que o povo de Israel, o povo hebreu, multiplicava grandissimamente. Eles iam aumentando de uma tal forma sobrenatural. O Faraó ficou com medo. O que o Faraó pensou? Esse povo está aumentando demais. Eles vão se tornar maior do que nós. Então, se eles se tornarem maiores do que nós, eles vão nos destruir, eles vão acabar com a gente. E o que o texto diz? Faraó dá uma ordem para todas as parteiras dos hebreus, dizendo assim, a todas as parteiras da terra: ó, a menina que nascer, vocês podem deixar ela viva, mas os meninos, vocês matem os meninos, para que esse povo não se multiplique. A ordem era: mata todas as crianças, destrói, não aceita crianças nenhuma ficar viva, porque esse povo está aumentando demais. Faraó estava com medo. E o texto diz que Joquebede vai dar à luz logo nesse tempo, um tempo dificílimo, um tempo difícil demais. E ela esconde esse menino 3 meses. Pensa, o tempo difícil que Joquebede vai dar à luz. Talvez ela podia ter pensado: poxa vida, tem tanto tempo para a gente ter filho, a gente vai ter filhos logo no tempo difícil. Mas é assim mesmo. Porque Deus dá tempos difíceis para mulheres corajosas. E talvez você vai enfrentar tempos difíceis, mas isso quer nos ensinar que vocês precisam ser
corajosas. E quando os filhos nascem, a gente quer ir postar, a gente quer mostrar, olha a bênção, olha o meu troféu, olha os meus filhos nasceram, e aquela coisa toda. Mas Joquebede não foi assim. O texto da palavra de Deus vai dizer, irmãos, que Joquebede esconde o menino 3 meses. Pensa só, como é que essa mulher fazia para manter o menino escondido 3 meses? E ela viu que não tinha jeito mais de manter esse menino escondido. Ela vai fazer uma caixinha, vai betumar a caixinha, e ela vai chegar na beira do rio, e ela vai colocar no meio daquelas plantas que ficam na beira do rio, do junco, e ela vai colocar essa arca lá, essa caixinha com o menino dentro. E de longe a irmã de Joquebede fica olhando para ver o que vai acontecer. Ela é uma mulher corajosa, ela é uma mãe corajosa, porque ela não teve medo de abrir mão do filho. Diante da situação que ela estava vivendo, ela teve que abrir mão do filho e colocar ele no rio. E quando ela coloca no rio, ela fica vigiando de longe. E vem a filha de Faraó para tomar banho. Ela olha na beira do rio, quando chega perto, acha uma caixa. Qual era a ordem de Faraó? Mata as crianças. A filha de Faraó vai olhar e vai encontrar uma criança dentro da caixa. E o texto diz que ela se move de compaixão porque o menino era lindo. Ela olha e vê aquele menino chorando dentro da caixa e tem misericórdia dele. Aí ela vai pegar e vai dizer assim, ó, chama uma das hebreias, porque eu não posso levar para dentro do palácio, porque a ordem de Faraó é exterminar todas as crianças. Chama uma das hebreias para que cuide desse menino. Quem que vai chamar? Eles vão lá, vai encontrar uma mulher. Quem que é? A mãe do menino. Então o menino lá que foi lançado no rio, e vocês precisam vir cuidar dele. E ainda ela está dizendo que vai pagar um salário mínimo. Olha que interessante, irmãos. Ela abre mão do menino, ela coloca ele no rio, Deus sabendo de todas as coisas, porque iria usar aquele menino, iria levantar aquele menino, dá a misericórdia dele. Quando a filha de Faraó olha, ela pega o menino e fala assim, eu não vou ficar com esse menino, porque se eu levar para lá ele vai ser exterminado. Chama lá alguma das hebreias para que cuide desse menino e amamente ele. Encontra quem? A mãe. Sabe o que eu vejo? Um Deus soberano que cuida nos mínimos detalhes da nossa história. Oh, meu amado e querido irmão, você está aqui nessa noite, eu tenho essa palavra para o seu coração. Mesmo em tempos difíceis, Deus não perdeu o controle da sua situação. Mesmo em dias de aflições, angústias e problemas e adversidades, Deus cuida de você. E vem a menina e vai criar. Quem vai criar? A mãe do próprio menino. Como ainda? Com um salário dado pela filha do Faraó para que cuide do menino. E diz o texto que quando o menino completou a idade, ela leva ele e deixa ele no Egito. Sabe o que eu vejo, irmãos? Joquebede, uma mãe corajosa. Joquebede, uma mãe que não tem medo de entregar, de colocar o filho e falar assim, o meu filho, Deus vai cuidar dele. Lembra da cena quando a gente vai levar os nossos meninos primeira vez na aula? Aí a gente vai levar os meninos na aula, aí a gente fica assim, ó. Aí a gente vai afastando e olhando pela... Será que ele vai ficar bem? Aí tem menino que é tão descolado que ele dá um tchauzinho e fala, vai na paz. Aí a mãe chora. Eu achei que ele sentiu falta de mim. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. A mãe entrega, mas ela fica de longe observando. A mãe dá, mas ela fica observando o que iria suceder com ela, com a criança. O que é isso? Uma mãe de coragem, uma mãe corajosa, que entrega, mas sabe que Deus está cuidando. Pode entregar. Você não está criando filho para o mundo, não. Você não está criando filho para vergonha, não.
Você não está criando filho para derrota, não. Seus filhos são bênção do Senhor. Coloca ele no rio, Deus vai cuidar dele. Deus vai prover o que ele precisa, meu irmão. Essa é a palavra para o seu coração. Deus cuida da sua casa. Outra mãe, Ana, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 19. Diz assim o texto: e levantaram-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana concebeu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Quantos aqui conhecem a história de Ana? Todos nós conhecemos que Ana não podia ter filhos, era estéril. Eucana tinha Penina e tinha Ana. Eucana aí é homem, tá? E o texto vai dizer que a sua rival a provocava excessivamente. E todas as vezes que elas subiam para orar, para sacrificar, para entregar uma adoração ao Senhor, a Bíblia nos ensina que Penina enchia o saco de Ana. Zombava de Ana. Você não pode ter filho. Eu tenho, você não tem. Era uma disputa danada que elas tinham. E Ana, ela começou a ver aquilo ali como uma rivalidade, mas ela foi buscar o Senhor. Ana, nós podemos chamar essa mulher de a mãe de fé. Que ela vai não apoiar na Penina, que era a sua rival, naquilo que Penina fazia com ela, mas ela vai buscar o Senhor. Ela vai invocar o nome do Senhor. E o texto da palavra do Senhor vai nos dizer, meus irmãos, que ela concebe, ela dá à luz a um filho. Só que ela havia prometido que se Deus desse esse filho para ela, sabe o que ela ia fazer? Ela ia entregar esse filho. Olha, presta atenção. Eu não posso ter filho. Eu vou diante de Deus e falo: me dá um filho. Que quando o Senhor me der esse filho, realizar esse milagre na minha vida, eu vou voltar e vou entregar ele nas suas mãos. Então para que ter filho? Você não vai fazer nada com ele. Você não vai usufruir de nada dele. Você não vai poder participar da vida dele. Ela vai voltar a certo tempo e vai entregar o filho nas mãos de Deus. E é isso que essa mulher faz. Deus abre a madre dela. Deus realiza o milagre na vida dela. E ela, com o coração grato, volta para entregar. Deus realizou. Irmãos, tudo aquilo que Deus desejar fazer na sua vida precisa voltar para Ele. Vou falar de novo. Tudo aquilo que Deus fizer na sua vida precisa voltar para Deus. O milagre de Ana não era para Ana, o milagre de Ana é para Deus. Aí o texto vai dizer, verso 20: e sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu, deu à luz a um filho e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido a Deus. Ou seja, o que ela está dizendo? O que está acontecendo comigo é fruto de um pedido. Samuel é um milagre na minha vida. Eu gerei ele na oração, eu gerei Samuel na lágrima, eu gerei Samuel no pó, pedindo ao Senhor que fizesse esse milagre na minha vida. E isso aconteceu. Verso 21: e subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Ei, para as mamães aqui, quem aqui teria coragem de ter um filho e entregar ele na igreja o resto da vida? Você não vai sair daí mais não. Isso nos ensina que os nossos filhos não são para nós, eles são de Deus. Eles são para Deus. E o texto vai dizer: quando o menino for desmamado, ou seja, bem novo ainda, ele vai ser levado ao templo e ele vai ficar lá para sempre. Olha o verso 23. Eucana, seu marido, lhe disse: faz o que bem te parecer aos teus olhos, fica até que o desmames, então somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite ao seu filho até que o desmamou.
Verso 24. E havendo desmamado, tomou consigo com 3 bezerros, um efa de farinha, um odre de vinho, levou à casa do Senhor em Siló. E era um menino ainda muito criança. E o degolaram um bezerro e trouxeram o menino a Eli. E disse a ela: ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que esteve aqui contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Verso 28. Por isso também ao Senhor o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e adorou ali ao Senhor. Pensa só, o menino nasce fruto de um milagre. Ana não queria um filho, o menino desmamou, ela foi entregar ele. Quem aqui tem essa coragem de entregar o filho eternamente para Deus? Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Ana queria um filho, mas Deus estava muito mais interessado no filho dela do que ela. Essa palavra é para você, mamãe. Os filhos não são seus. Os filhos são de Deus. A gente quer proteger, a gente quer guardar, a gente quer fazer de tudo. Entrega seu filho nas mãos de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, comer pão de dores, dormir tarde, porque os seus amados Deus dá enquanto eles estão dormindo. Deus está dizendo essa palavra aqui para o meu coração e para o seu coração. Deus cuida dos nossos filhos. Os nossos filhos são de Deus. Os nossos filhos são para Deus. Meus irmãos, em nome de Jesus, quando eu olho para a vida de Samuel, eu penso, Deus, a Ana estava querendo simplesmente um filho, e Deus estava querendo um profeta para essa geração. Deus deseja usar os seus filhos para essa geração. Mas Ana teve coragem de entregar. Ana teve coragem de ser grata a Deus. Uma mãe com gratidão, dizendo assim: Deus, o que o Senhor fez na minha vida não é para mim. Eu só quero abrir uma aspa aqui. Você já viu aquelas pessoas que oram por tal coisa, quando Deus faz, eles esquecem de Deus? É mais ou menos isso. Ana não faz isso. A pessoa está numa pindaíba danada lá, e passando aperto financeiro, sem porta aberta, sem nada, ele vai para a presença de Deus. Ele gera aquele milagre na presença de Deus. Deus abre as portas. Deus não só abre as portas, Deus escancara as portas. A pessoa começa a prosperar, ser abençoada. A primeira coisa que ele faz é faltar de culto. Ele esquece de Deus. Ele deixa de caminhar com Deus. Primeira coisa que aconteceu com Ana é dizer assim: eu vou lá cumprir o meu voto, porque é o Senhor que fez o milagre, e esse milagre não é meu, esse milagre é de Deus. Esse milagre é para o Senhor. E o mais complicado, que ela entrega o filho na casa de um sacerdote desviado. Mas voto é voto, e ela vai lá cumprir esse voto. E ela entrega, não é para Eli, não é para o sacerdote desviado. Eu nem sei o que vai acontecer com meus filhos. Esse mundo está tão perdido. A casa de Deus nesse tempo aqui estava perdida. Os filhos do sacerdote estavam perdidos. Mas quando o menino é de Deus, o sacerdote pode estar perdido, os filhos podem estar perdidos, todo mundo contaminado. Se o menino é de Deus, Deus vai preservar o menino. E a Bíblia diz que Samuel crescia em graça, estatura diante de Deus e diante dos homens. O que é isso, pastor? Deus era com ele. Eu quero liberar essa palavra sobre os seus filhos, em nome de Jesus. Você que não tem filho, pode levantar a mão que um dia Deus vai te dar. Em nome de Jesus, os seus filhos são para honrar o nome do Senhor. Eles serão uma bênção para essa terra, em nome de Jesus. Nós precisamos crer nisso. Nós falamos de Eva, a mãe da primeira viagem. Nós falamos de Joquebede, uma mãe corajosa. Nós falamos de Ana, a mãe de fé. E eu quero encerrar falando de Maria, uma mãe serva. Abra comigo Lucas capítulo 1. Pode manter na televisão, Lucas 1, 26.
Amém? Lucas 1:26, eu quero falar de Maria. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. E uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. 28. E vindo o anjo até ela, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. 29. E vendo ela, turbou-se muito com sua palavra, e considerava que que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que o teu ventre conceberás, e darás à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Verso 32. Esse será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Irmãos, eu me impactei também com a história de Maria, estudando. Sabe quantos anos Maria tinha aqui? De 12 a 15 anos. Nunca teve relação com homem nenhum. Era uma noiva, preparando para casar. O Senhor olha do céu, Deus Todo-Poderoso, para cumprir o seu plano. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Isso já havia sido premeditado lá atrás, que a virgem iria conceber. E o texto da palavra do Senhor vai nos dizer que o anjo vem dar a saudação: bendita és tu entre as mulheres. Eu achei graça diante de ti. E Deus vai olhar para Maria com um propósito, que ela cumpra o propósito de Deus. E eu fiquei imaginando a luta dessa mulher. Como é que eu vou falar que eu estou grávida sendo que eu não tive relação? E eles vão falar que eu fiz alguma coisa errada, algo sobrenatural. E o texto da palavra do Senhor vai nos dizer, meus irmãos, que Maria se torna a serva de Deus. Talvez ela vai questionar em primeira instância, dizendo: mas como isso vai me acontecer? Eu não estou com nenhum homem. E a resposta do anjo para ela é: o Senhor vai te envolver, e você vai dar à luz um filho, que também vai ser chamado Filho de Deus. Maria, esse filho não é seu, esse filho é de Deus. Você está sendo usada como um veículo para chegar ao propósito eterno de Deus sobre a terra. Em outros textos você vai ver de Maria cantando: a tua serva bendiz ao Senhor. Quando eu olho para a vida de Maria, eu vejo que uma mãe disposta a cumprir o propósito de Deus. Qual é? Educar o menino, direcionar o menino, preparar o menino para o seu propósito. Se Deus viesse para você e dissesse assim: você vai dar à luz a um filho, ele vai chamar Jesus, e com 30 anos de idade ele vai ser batizado, e com 33 eles vão pegar ele, eles vão matar ele, eles vão chicotear ele, eles vão ferir ele, eles vão açoitar ele, eles vão destruir ele, eles vão massacrar ele. Mas fique tranquilo, está dentro do propósito. Quem iria dizer para Deus: eu quero esse desafio? Se Deus contasse toda a trajetória da sua vida, do seu propósito, certamente você ia pular fora, e Maria ia pular fora. Só que a palavra de Deus para Maria é: fique tranquila, Maria, o menino que sairá de ti vai salvar muitos. Aleluia.
uma jovem, uma mulher disposta a cumprir o propósito de Deus. Minha irmã, que Deus ache graça no seu coração, que você esteja disposta a cumprir o propósito de Deus sobre esta terra. Ela enfrentou tudo, venceu todos os desafios. E quando Jesus morre, quem está no pé da cruz? A mãe. Ninguém vai até o fim com você. Nem todos vão até o fim com você. Mas quando a gente olha Maria, a gente percebe que ela veio para cumprir o propósito de Deus. Eu quero encerrar dizendo essa palavra no seu coração. Se Deus te der a bênção de ser mãe, glorifique o seu nome. Ande conforme a vontade de Deus. Ande para exaltar o nome do Senhor. Seja uma mãe corajosa, seja uma mãe de fé, seja uma mãe serva, ainda que seja de primeira viagem, mas viva para cumprir o propósito do Senhor. Você pode ficar de pé no seu lugar? Quero convidar os diáconos. Nós vamos orar pela Santa Ceia do Senhor. Dia das Mães. E nós somos gratos ao Senhor por nos dar o privilégio de comemorar assim, celebrar assim em sua presença. Que a mão do Senhor esteja sobre nós. Feche os seus olhos. Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, pedir ao Senhor que sustente a vida de cada mamãe, cada serva do Senhor, Pai. As mães de coragem, de fé, as mães servas, sustenta a fé das suas filhas. Derrama a tua graça sobre elas, ó Deus. E que o teu nome seja cada dia mais glorificado na vida das suas filhas, Pai. Nós consagramos, Senhor. E mesmo aquelas que ainda não são, que elas possam viver para a glória do teu nome, entendendo o seu propósito nessa terra. Que elas vivam também para a glória do teu nome. Nós entregamos, ó Deus, cada mente em tuas mãos, cada vida em tuas mãos. E queremos te agradecer, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos orar pela ceia do Senhor. A ceia do Senhor, meus irmãos, é o memorial. Quem ceia está dizendo assim: eu e Deus somos amigos, porque eu tenho acesso à mesa. Você só convida amigos íntimos para sentar à mesa, sim ou não? O convite aqui, à mesa de Deus, é para os pecadores arrependidos que encontraram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Nós temos acesso ao pão, ao suco de uva, para, como ato de memorial, ato de graça, celebrar aquilo que Cristo realizou por nós. Salvação, misericórdia, bondade, amor. Quando tomamos a ceia, estamos dizendo: Deus, muito obrigado, porque era eu para estar lá e o Senhor me alcançou. Era eu para morrer na cruz do Calvário, mas o Senhor morreu no meu lugar. Por que nós entregamos a Santa Ceia para aqueles que são batizados?
porque eles têm a capacidade de examinar a si mesmo e discernir o corpo do Senhor, discernir a morte e a ressurreição de Cristo, discernir a igreja do Senhor, discernir aquilo que Cristo fez pelas nossas vidas. E nesse momento, eu mandei hoje no grupo da igreja à tarde e disse: tira um tempinho para examinar, porque 30 segundos é muito rápido para a gente falar assim: agora eu estou em paz com Deus, eu posso ceiar, pedir perdão. Não, pensa direitinho na vida que você está vivendo, como você está caminhando, e que você esteja preparado para ceiar e glorificar o nome do Senhor. Eu quero convidar também o louvor no chamei. A Natália pode ficar embaixo, a gente canta aqui, tá bom? Eu vou pedir a Natália que pegue uma bandeja, a Elisângela pega outra bandeja, Diaconisa Mirna pega outra bandeja. Eu vou pedir às esposas dos pastores como mamães para servirem a ceia do Senhor. Amém? Vou pedir o diácono Hélio que consagre este alimento ao Senhor em nome de Jesus. Amém, irmãos. Que momento de privilégio. Pai, em nome de Jesus, Senhor, estamos aqui nessa noite, Pai, como amigos do Senhor, como dependentes do Senhor, Pai, como precisamos do Senhor. Pai, abençoa, Senhor, esse suco, Senhor, abençoa esse pãozinho, Senhor. Pai, que nós podamos entrar em comunhão com o Senhor, Pai, ser gratos a Ti, Pai, para o resto da vida, Pai, temendo ao Senhor, fazendo de tudo, Pai, para não desagradar o Senhor, meu Deus, meu Pai, porque não queremos ficar sem Ti, Pai, não queremos, Pai, ser, Pai, desaprovado pelo Senhor. Abençoa, Senhor, que seja uma noite de comunhão, Senhor, uma noite de renovo, uma noite de transformação, meu Deus, meu Pai. Que cada um que ceiar com o Senhor nessa noite, meu Deus, meu Pai, seja, Pai, transformado. Pai, renova as forças dos cansados, restaura os doentes, meu Deus, meu Pai. Salva, Pai, os oprimidos, meu Deus, meu Pai. Toca em cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos cantar, pode servir com muita alegria em nome de Jesus. Ali estava morto o Salvador.
alimento espiritual e agradecer ao Senhor em nome de Jesus. Porque Ele morreu a nossa morte, Ele morreu no seu lugar para te trazer vida, vida em abundância. E hoje você tem paz com Deus. Aleluia. Satanás pisou no seu calcanhar e ele feriu a sua cabeça. Aleluia. O que nos faz estar em paz com Deus é crer pela fé no sacrifício salvífico de Cristo. Aleluia. Aleluia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos todos o pão. Obrigado porque o Senhor foi esmagado, o Senhor foi moído, pelas suas pisaduras fomos sarados. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tomamos todos. Aleluia. Glorifique ao Senhor. Glorifique a esse Deus que te comprou. Glorifique esse Deus que te resgatou. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Porque Ele posso crer no amanhã. Por quê? Porque Ele vive. Temor não há. Temor não há. Mas eu bem sei. Mas eu bem sei. Eu sei que a minha está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, porque Ele vive, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã. Nós cremos. Porque Ele vive, temor não há. Enquanto você canta, Deus segura nas suas mãos. Mas eu bem sei. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Essa é a nossa esperança. Cristo morrer, aleluia, como primícias do que dorme. Ele inaugurou o caminho. E Ele disse assim, ó: eu vou para o Pai, e quando eu voltar, voltarei para vós. Porque onde eu estou, vós estarão também. Qual a nossa expectativa? Que hoje nós estamos ceando aqui, mas amanhã estaremos com Ele na glória. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus.
Quero abençoar a sua vida. Faça assim com as suas mãos. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvífica, redentora de Jesus Cristo naquela cruz do Calvário, a doce comunhão, misericórdia e consolação do Espírito Santo de Deus sejam com todos que aguardam ansiosamente a vinda de Jesus, desde agora e para sempre. E os salvos dizem: você pode aplaudir o Senhor? Está encerrado em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada.